Oi, gente. Passando então aqui para comentar a prova da Unicamp. Unicamp 2024, primeira fase, questões de física. Prova tranquila, prova direta, como a Unicamp já tem feito nos últimos anos. Cobrou aí os conceitos bem básicos de mecânica, de termodinâmica, ondas e elétron. E questões diretas, então, claro, o aluno tinha que saber a fórmula, eram questões diretas até demais, você não tinha como escapar da fórmula, mas são questões clássicas, fórmulas clássicas que todo mundo aprende no ensino médio, então, com certeza aí fez o papel de seleção de primeira fase, tá? Então, a gente vai começar agora com a correção das questões. Bom, vamos lá. Então, a primeira questão aqui da prova Y, aqui é a questão 34. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com aceleração A igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se no início dessa etapa t igual a zero do movimento, a velocidade da cápsula é V0, 7.000 metros por segundo, então aqui já a velocidade inicial, qual é a distância percorrida até o tempo t igual a 200 segundos, tá? Questãozinha direta aqui, questãozinha de cinemática. A gente vai usar, então, ele fala que o movimento é uniformemente variado, então a gente vai usar aqui a equação horária do espaço do movimento uniformemente variado. Então, aí a gente só vai ter que fazer algumas adaptações aqui, ó. Então, vamos pegar o S0 aqui, posição inicial, passar para a esquerda, que vai ficar S menos S0, que vai ser o ΔS, que é o deslocamento. Velocidade inicial, ele passou 7.000 metros por segundo, o tempo 200 segundos, a aceleração menos 5, tempo ao quadrado 200 ao quadrado, sobre 2. Então, era fazer essa continha aqui, não era a conta mais tranquila do mundo, aqui os números eram altos, mas você vai chegar nesse cálculo em um ΔS de 1.300.000 metros. E aí, se você olhar as alternativas, elas estão em quilômetros, então você faz aqui a alteração aqui para quilômetro, tá? Vamos dividir por 1.000, então, o deslocamento aqui da nave, 1.300 quilômetros, tá? A alternativa A, aqui na prova Y. Nossa próxima questão aqui é a 35. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era V0, 7.000 metros por segundo, fica reduzido a 5.000 metros por segundo. Tá? Então vai ter uma desaceleração aqui, eu estava com 7.000, vai para 5.000. Sendo a massa da cápsula 3.000 quilogramas, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Então a Unicamp, mantendo aí o formato das provas anteriores, questão, de novo, também direta. Você aqui tinha uma questão de teorema da energia cinética. Você teria que lembrar que para calcular o trabalho da força resultante, ele é a variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante vai ser energia cinética final, que vai ser o mv final ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é o m velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Essa conta aqui, que vai dar um pouquinho de trabalho, porque quando a gente substituir, vai ficar assim, ó. A massa, 3.000 quilogramas, tá em quilograma tudo certinho. A velocidade final é 5.000. Então, ficaria os 5.000 ao quadrado. Tudo isso sobre 2, menos, de novo, a massa, 3.000 quilogramas. Velocidade inicial ao quadrado é o 7.000, então vai ficar 7.000 ao quadrado sobre 2. Se você for tentar fazer essa conta desse jeito, você vai demorar muito tempo. Tá? O ideal aqui é você fazer a transformação para a potência de 10. Então, aqui vai ficar trabalho da força resultante igual. O 3.000 aqui vai ficar 310 ao cubo. O 5.000 ao quadrado, o 5.000 é 510 ao cubo. Então, vai ficar 510 ao cubo ao quadrado, tudo isso sobre 2, menos, novamente aqui, ó, 3.000 de novo, 310 ao cubo, 7.000 ao quadrado vai ficar 710
ao cubo ao quadrado sobre 2. E aí a gente vai fazer essa continha aqui, tá? Essa continha aqui vai ficar, então, 3, 10 ao cubo. 5, 10 ao cubo ao quadrado vai ficar 25, 10 à sexta, sobre 2, menos... Aqui é a mesma coisa, vai ficar, então, o 3, 10 ao cubo, e o 7, 10 ao cubo ao quadrado vai ficar o 49, 10 à sexta. Tudo isso sobre 2. E aí, vai ter que fazer essa continha aqui, que não vai ser uma conta tão simples de fazer, mesmo com a potência de 10. E aí você acaba chegando... Essa conta ela vai dar negativa, né, que já era esperado, porque a velocidade está diminuindo. Essa conta aqui vai ficar 36, 10 a nona joules. Esse é o trabalho da força resultante. Novamente, negativo porque ele está desacelerando, então é um trabalho resistente. E aí, para você encontrar alternativas, teria que colocar em notação científica. Então, o trabalho resultante aqui vai ficar menos 3,6, 10 a décima joules. Essa, então, vai ser a alternativa. Então, você vem aqui, menos 3,6, 10 a décima joules. Então, essa era a questãozinha 35. Questão 36, questão de termodinâmica, questão de estudo de gás. O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera, dadas por... Então, aqui ele já vai dar a pressão 2 pascals e a temperatura 180 Kelvin, sem a presença da cápsula na vizinhança. E sendo a constante universal dos gases perfeitos 8 joules por mol Kelvin, qual é o volume ocupado por um mol de ar naquela posição? Então, a gente vai direto aqui, equação de estado, equação de Clapeyron. Então, PV igual a nRT. A pressão, então, ele deu que é 2 pascals, já está no sistema oficial. O volume é a pergunta do problema. Ele fala que é 1 mol desse gás. A constante vale 8 joules por mol Kelvin, e a temperatura ele deu 180 Kelvin, continha tranquilinha, né? Você simplifica aqui, você vai achar então um volume desse gás de 720 metros cúbicos. Então, questão direta. Aí você vai ter que fazer a transformação, né? 720 metros cúbicos, 7,2 vezes 10 ao quadrado, metros cúbicos, e aí você tem a alternativa C, né? Você, na verdade, não tinha... A Unicamp tem esse padrão das alternativas serem bem diferentes, então se você, mesmo que não soubesse as transformações, você ia chegar aí no 7,2 e ia conseguir chegar na alternativa. E para finalizar, minha parte aqui, questão 37. Questão 37 é o enunciado um pouco mais longo. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajuste da navegação, etc. O gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura do ar externo, maior é a frequência limite da onda eletromagnética, que ele chama de F0, abaixo da qual não se pode estabelecer uma comunicação com a cápsula. Se a temperatura do ar for 4.800 Kelvin, qual é o comprimento de onda correspondente à frequência limite F0? Ele dá um gráfico aqui para você, a Unicamp muito boazinha, ainda coloca aqui a velocidade da luz no vácuo, para caso você não lembre que a onda eletromagnética no vácuo, ela também vai com 3,10 metros por segundo. E aí, ele dá um gráfico frequência em gigahertz pela temperatura. Ele fala que a temperatura é 4.800 Kelvin, então é só você procurar o 4.800 Kelvin aqui. Se você for olhar a escala do gráfico, o 4.800 Kelvin está exatamente aqui. Então, você vai verificar aqui que o lambda, a frequência, perdão, vai ser na casa de 6 GHz.
Então, se a frequência ela é 6 GHz, lembrando que o gigahertz, tá? Você tem o mega, depois é o giga, o mega é 10 a sexta, o giga é 10 a nona, então ela vai ser 6, 10 a nona hertz, e aí você vai na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, a velocidade é 3, 10 oitava, o lambda é a pergunta da questão, e a frequência 6, 10 a nona. Isolando aqui o lambda, vai ficar 3, 10 a oitava sobre 6, 10 a nona. 3 dividido por 6, aqui é um problema, você tem que lembrar que é 3 por 6 e não 6 por 3, vai dar meio. E 10 a oitava por 10 a nona, você vai manter a base, subtrair os expoentes, vai ficar 10 a menos 1. Meio vezes 10 a menos 1 equivale a 0,05 metros. Essa é a resposta. E aí você vem aqui, a alternativa C. Note que se você tivesse invertido a divisão, você poderia chegar na D, nos 20 metros, e achar um 2 ali. Então, tinha que tomar esse cuidado, tá? E agora eu vou passar para o professor Arthur para ele continuar a correção da prova de física. Bom, muito bem. Então, continuando aqui a nossa resolução da Unicamp 2024, com a última questão aqui do primeiro, podemos chamar assim, eu acho, né, eixo temático, que é as que estão relacionadas àquele primeiro texto. Então, na questão 38, ele vai falar o seguinte: um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, FA. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, F aproximadamente zero, se o corpo partir do repouso. Então, se o nosso objetozinho lá que está caindo partir do repouso, a força do ar no começo do movimento é aproximadamente zero. À medida que a velocidade aumenta, a FR também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de um certo momento. Então, o FR vai aumentando até o momento que a aceleração se torna zero, nula, né? E, a partir desse ponto, o corpo vai cair com uma velocidade constante. Claro, se ele não tem aceleração, a velocidade dele sempre vai ser constante. E a gente chama essa velocidade de velocidade terminal. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Então, muito bem, ele está falando da velocidade terminal aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar esse corpo quando ele está na velocidade terminal. Então, a gente tem um objeto que está caindo, nossa bolinha. Essa bolinha está sendo afetada por duas forças, né? A gente tem a força peso, que vai puxar ela para o centro da Terra, e a gente tem a força do ar, que vai ser no sentido oposto da peso, da força gravitacional, como o enunciado aqui falou para a gente. Muito bem, nesse momento, a gente sabe que a aceleração de todo esse negócio aqui é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, pela segunda lei, né, de Newton lá, qual que é a segunda lei de Newton mesmo? A segunda lei de Newton é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a aceleração é igual a zero, a gente sabe que a própria força resultante vai ser igual a zero. Muito bem, você me pergunta, o que isso vai ajudar a gente? Isso vai ajudar porque quando a força resultante é igual a zero, a gente sabe que o somatório das forças que estão atuando no corpo é igual a zero. Então, nesse caso, o peso mais a força de resistência do ar vai ter que dar zero. Ou seja, como eles estão em sentidos opostos, para esse somatório inteiro dar zero, a gente tem que a força peso tem que ser igual à força de resistência do ar. Então, o que a gente tira desse enunciado é que a força peso tem que ser igual à força de resistência do ar. E ele quer a força de resistência do ar e a gente sabe calcular a força peso. Então, o que a gente vai ter é o seguinte: força de resistência do ar vai ser igual a força peso. Como que se calcula a força peso? Massa vezes a aceleração. Nesse caso, a aceleração é a própria aceleração da gravidade. E agora, só substituir. Massa, ele deu no enunciado 200 gramas, mas como vocês podem ver nas alternativas, a gente está em newtons, ou seja, a gente tem que usar um sistema internacional.
Sistema internacional não é gramas, é quilogramas. Então, a gente tem que converter esses 200 gramas para quilogramas. Só dividir por 1.000 vai dar 0,2 quilogramas. Vezes G. G, ele falou para a gente usar G igual a 10. Então, a gente vai ter 0,2 vezes 10, que dá 2 newtons. Então, está aqui a nossa força de resistência do ar, é 2 newtons. Muito bem. Agora, uma aplicação de fórmula, na verdade, né? Não é nada muito complicado. Então, passando para a próxima questão, do segundo eixo aqui, né? No segundo textinho que a Unicamp dá. Então, qual textinho é esse, né? Vamos ver. A neurotransmissão no organismo humano pode ter origem química ou elétrica. Muito bem. O entendimento das sinapses elétricas ocorreu só mais recentemente graças a estudos avançados das propriedades elétricas dos neurônios. Ok. As propriedades mecânicas dos neurônios, como a elasticidade, são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento deles. Tá, então vamos ver como ele se relaciona aqui com a questão 39, né? Na questão 39, ele vai falar, em um estudo do comportamento de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, uma DDP, de ordem 10 a menos 3 volts, e mede-se uma corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12 amperes. Então, 10 a menos 3 volts é milivolts, 10 a menos 12 amperes é picoamperes, né? Então, que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico, então ele deu aqui o gráfico para a gente, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a. Então, muito bem, a gente tem aqui um gráfico, vamos olhar esses eixos. No eixo X do nosso gráfico, a gente tem uma DDP em milivolts. Novamente, milivolts, a dica está lá no enunciado. A gente sabe que é 10 a menos 3 volts. Ele falou lá que a DDP está numa ordem de 10 a menos 3. E ele falou que a corrente elétrica aqui no eixo Y é picoamperes. O que é picoamperes? Ele deu a dica lá no enunciado novamente. Picoamperes é 10 a menos 12 amperes, né? Então, isso aqui, na verdade, está numa ordem de 10 a menos 12 amperes. Muito bem. E o que ele quer de nós é a resistência. Então, para achar essa resistência, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa queridíssima lei de Ohm. Então, qual é a nossa lei de Ohm? A lei de Ohm é DDPU. Vamos corrigir esse U aqui. Igual a resistência vezes a corrente elétrica. A gente tem a DDP, e a corrente pelo gráfico, e a gente quer descobrir qual é a resistência. Então, vamos isolar a resistência. Resistência é igual a U dividido por I. Então, agora vamos aos valores. A resistência vai ser igual. Agora me pergunta, qual o ponto que a gente usa para achar esse gráfico? Então, a gente tem que escolher um ponto que a gente consegue determinar suas coordenadas, né? Um ponto que esteja bem em cima das linhas de grade desse gráfico. Então, o ponto que está em cima das linhas de grade desse gráfico é esse pontinho aqui. Então, vamos olhar aqui para ele. Eixo X e eixo Y. Esse ponto vai falar que a DDP dele é 140 milivolts, então, na verdade, é 140 vezes 10 a menos 3 volts, dividido pela corrente. A corrente é 10 picoamperes, então, na verdade, é 10 vezes 10 a menos 12 amperes. Muito bem. Então, agora, a gente já pode facilitar a nossa vida e simplificar esse 10 com esse daqui. E o que restar para a gente vai ser o seguinte, R é igual a 14 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 12. Então, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 12 é uma divisão de potências, a gente vai manter a base, né, porque as bases são iguais, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 3 menos menos 12. Né? Então, R vai ser igual a 14 vezes 10 a menos 3, menos 12. Menos 3 menos menos 12 é menos 3 mais 12. Então, 12 menos 3 vai ser igual a 9, né? Então, vai ficar 14 vezes 10 a nona, o quê? Ohms. Muito bem. Não tem potência efetivamente com 10 elevado a alguma coisa nas alternativas, mas ele dá outras unidades para a gente ver aqui. Então, 10 a nona é giga ohms. Então, a nossa resistência é 14 giga ohms. Está aí, então, a nossa alternativa D. E aí, vamos partir aqui para a última questão, a questão número 40. Questão número 40 tem um enunciado o seguinte. Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força na superfície de um neurônio. Então, a gente está falando de neurônios, elasticidade de neurônios aqui, né? Então,
O que ele está falando para a gente? Na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL de forma análoga a uma mola. Então, ele está falando que esse neurônio se comporta mais ou menos como uma mola. Foram estudados 2 neurônios diferentes, designados pelos índices 1 e 2. Então, neurônio 1 e neurônio 2, que foram submetidos a forças idênticas. Então, a força que eu fiz no primeiro neurônio é a mesma força que eu vou fazer no segundo neurônio. E ele falou quais são as deformações de cada um deles. Então, a deformação do neurônio 1, ΔL1, igual a 20 nanômetros. E a deformação do neurônio 2, ΔL2, é igual a 30 nanômetros. E ele fala que o K1, então o coeficiente elástico do neurônio 1, é 9, 10 a menos 6 newtons por metro. E ele quer descobrir qual é o coeficiente elástico do neurônio 2, K2. Então vamos lá. Uma mola, então ele está considerando que o neurônio se comporta como uma mola, vai ter uma força que a gente chama de força restauradora, né, que tem um comportamento restaurador. Então, se eu comprimo essa mola, ela vai fazer uma força para descomprimir, né? Então, vai ser uma força no sentido oposto da força que a gente está fazendo no neurônio. E a gente chama essa força de força elástica. Muito bem. Importante, quando a gente está em situações de equilíbrio, essa força elástica vai ser igual à força que eu estou aplicando no sistema. Então, tudo estando muito bem sem o equilíbrio, a aceleração igual a zero, a minha força vai ser igual à força elástica que está sendo devolvida pelo neurônio, ou pela mola nesse caso, né? Então, ele falou que F1, a força que a gente faz no neurônio 1, é igual à força que a gente faz no neurônio 2. Como estamos em situações de equilíbrio, a gente pode falar que a força elástica que o neurônio 1 vai fazer é igual à força elástica que o neurônio 2 vai fazer. E é a partir dessa igualdade que a gente vai resolver o exercício. Então vamos lá. Relembrando, como que a gente calcula a força elástica? Força elástica é calculada pela multiplicação, pelo produto de K, que é a constante elástica do material, nesse caso a constante elástica do neurônio, vezes X. Quem que é o X? É a deformação do material. Então a deformação do material, nesse caso, é a deformação do próprio neurônio. Então, vamos lá. Vamos calcular a força elástica do neurônio 1. Então, FEL1 vai ser igual. K1, qual que é o K do neurônio 1? Volta lá no enunciado, ele falou que é 9 vezes 10A menos 6. Vezes X1. X1, que é o ΔL1, deformação do neurônio 1, é 20 nanômetros. Lembrando, as nossas alternativas estão em newtons por metro, então a gente tem que usar tudo em sistema internacional. 20 nanômetros, tem que converter para metros. Converter de nanômetros para metros é só multiplicar por 10 a menos 9. Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 9. Fazendo esse produto, a gente vai ter 9 vezes 20 é 180. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 9 é só somar tudo. 10 a menos 15. O que? É uma força elástica, então em newtons. Então essa aqui é a força elástica 1. A gente sabe que as forças elásticas são iguais. Então, Fel1 igual a Fel2. A gente quer descobrir o K2. Então, a gente vai escrever o quê? Fel2, força elástica 2, é igual a K2 vezes X2, né? Que, na verdade, é o próprio ΔL2. Então, vou isolar o K, que a gente quer descobrir. K2 vai ser igual a força elástica 2 dividido por... Bom, a deformação 2 é ΔL2. Então, vamos lá. Fel2 é igual a Fel1. E a força elástica 1 é igual a quem? 180, 10 a menos 15. E quem é o ΔL2? A gente volta no enunciado, 30 nanômetros. Então, de novo, tem que converter para metros. Multiplica por 10 a menos 9. Então, já vamos simplificar aqui a nossa vida. 180 dividido por 30 dá 6. Então, a gente tem que K2... vai ser igual a 180 dividido por 36. E aí vai ficar, primeiro vamos corrigir esse 6. 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 9, mesma coisa que a gente fez no de cima. Mantém as bases e subtrai os expoentes. Então, 10 a menos 15 menos 9. Então, a gente vai ter que K2 vai ser igual a 6. Então, 10 a menos 15 menos 9 é 10 menos 15 mais 9. Então, menos 15 mais 9 vai ser 10 elevado a menos 6. O quê? Newtons por metro. Então, a alternativa B aqui da nossa prova. Muito bem. Com isso, a gente termina a resolução aqui da Unicamp 2024. Desejo a todo mundo boa sorte.
E nos vemos nas próximas provas.